Bom dia, minha gente querida de Deus. Que bom poder começar este sábado juntos, colocando a vida diante do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 22 de agosto de 2026. E talvez você esteja ouvindo esta oração enquanto prepara o café, arruma a cozinha, abre a janela, organiza a casa, ou simplesmente continua alguns minutos na cama, tentando encontrar coragem para começar o dia, porque nem toda manhã começa leve. Às vezes a gente abre os olhos e antes mesmo de colocar os pés no chão, já lembra de alguém. Um filho, uma filha, o marido, a esposa, uma pessoa que está doente, uma situação que aconteceu ontem e ficou atravessada no coração. Talvez você tenha dormido pensando numa conversa. Você falou alguma coisa e depois ficou se perguntando se deveria ter falado, ou ficou calado quando queria ter dito tanta coisa. Talvez alguém tenha tomado uma decisão que você não consegue aceitar. E o mais difícil é perceber que existem coisas que simplesmente não dependem de nós. Você aconselha um filho, mas não pode escolher por ele. Você ama alguém, mas não consegue mudar essa pessoa. Você gostaria de proteger sua família de toda dor, mas sabe que não consegue. Você pede a Deus uma resposta, mas o tempo passa e algumas perguntas continuam ali. É difícil aceitar isso, porque nós gostamos de segurar as coisas nas mãos. Quando alguma coisa sai do nosso controle, imediatamente tentamos encontrar uma maneira de colocar tudo no lugar. Mandamos uma mensagem, ligamos outra vez, pensamos no que poderíamos dizer, refazemos mentalmente uma conversa 10 vezes, deitamos para dormir, mas continuamos discutindo dentro da cabeça com alguém que nem está naquele quarto. E quando percebemos, estamos cansados de uma batalha que aconteceu quase inteira dentro de nós. Talvez você conheça bem esse sentimento. Mas a palavra de Deus desta manhã nos apresenta uma mulher que também viu sua vida sair completamente do roteiro que imaginava. Maria. Antes de chegarmos ao Evangelho, porém, eu quero convidar você a fazer uma coisa muito simples. Não tente resolver nada agora. Durante estes minutos apenas fique diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estou. Neste sábado, eu não quero chegar diante de Ti com palavras bonitas. Quero chegar com a minha vida verdadeira, com aquilo que está bem e com aquilo que está bagunçado. Eu Te entrego a minha casa, o café sobre a mesa, o trabalho que ficou pendente, as compras que preciso fazer, as contas que vencem, o remédio que não pode faltar, as preocupações que ninguém percebe. Entrego também as pessoas que amo, especialmente aquelas que eu gostaria de colocar debaixo dos meus braços e proteger de tudo. Senhor, ensina-me a amar sem querer controlar. Ensina-me a cuidar sem carregar o mundo inteiro nas costas. O Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. O anjo Gabriel chega até Maria trazendo um anúncio que mudaria completamente sua vida. Ela escuta, ela se perturba. Ela pergunta: como acontecerá isso? Essa pergunta é tão humana, porque talvez seja exatamente o que você esteja perguntando hoje. Como minha família vai sair dessa situação? Como vou conseguir pagar tudo? Como aquele filho vai encontrar novamente o caminho? Como vou começar de novo depois do que aconteceu? Como vou ter forças? Maria também não tinha todas as respostas. E isso é importante, porque fé não significa nunca ter perguntas. Fé também é continuar diante de Deus enquanto existem perguntas. Maria ouviu que o Espírito Santo viria sobre ela. Ouviu que para Deus nada é impossível. E então respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Talvez hoje Deus não esteja pedindo que você resolva tudo. Talvez esteja convidando você a soltar um pouco aquilo que suas mãos já estão cansadas de apertar. Senhor, olha para aquilo que eu não consigo mudar. Olha para aquela pessoa pela qual eu já chorei escondido. Olha para aquela situação que eu repasso na cabeça quando a casa fica em silêncio. Eu fiz o que pude.
talvez eu tenha errado também, talvez tenha falado demais, talvez tenha tentado controlar porque estava com medo, mas agora eu coloco tudo diante de Ti. Dá-me a serenidade de Maria para perguntar sem fugir, a humildade para reconhecer que não sei tudo, e a confiança para dizer, mesmo com o coração ainda preocupado: Senhor, eu não sei como será, mas não quero caminhar sozinho. Faça-se em mim segundo a Tua vontade. Cuida do que eu não consigo cuidar e ensina meu coração nesta manhã a descansar um pouco mais em Ti. E talvez seja justamente aqui que a palavra de hoje começa a entrar mais fundo na nossa vida. Porque dizer, faça-se em mim segundo a Tua palavra, é bonito quando tudo está tranquilo. Difícil é dizer isso quando o filho não atende o telefone, quando o dinheiro está curto, quando o exame médico preocupa, quando o casamento atravessa uma fase complicada, ou quando alguma coisa que planejamos durante tanto tempo simplesmente não aconteceu. Senhor, nós queremos aprender com Maria essa confiança que não depende de ter tudo resolvido. Olhe agora para as nossas famílias. Entra, Senhor, nas casas onde existe amor, mas também existe cansaço. Há famílias que se amam profundamente e mesmo assim não conseguem conversar sem discutir. Há mães que acordam cedo, fazem café, cuidam da casa, trabalham o dia inteiro e ainda carregam silenciosamente a preocupação com os filhos. Há pais fazendo contas no celular, olhando o saldo, calculando o aluguel, a prestação, a feira, o remédio, pensando em como fazer o dinheiro chegar até o fim do mês. Há casais que dormem na mesma cama, mas estão há muito tempo sem conseguir falar verdadeiramente sobre aquilo que sentem. Visita essas casas, Senhor. Pensa, Senhor, naquela pessoa que ontem ficou esperando uma mensagem que não chegou, naquela mãe que olha a última vez que o filho esteve online e pensa, por que ele não fala comigo? Naquele pai que percebe que a filha está diferente, mais fechada, mas não sabe como se aproximar sem parecer que está invadindo. Pensa naquela avó que reza todos os dias pelos netos porque sente que já não consegue aconselhá-los como antes. Pensa naquela pessoa que tem alguém dentro de casa enfrentando uma dependência e já não sabe se conversa, se briga, se abraça ou se fica em silêncio. Senhor, onde nossas palavras não conseguem chegar, chega Tu. Hoje nós colocamos especialmente os filhos e os jovens diante de Ti. Nossa Senhora recebeu uma missão sem saber tudo o que encontraria pelo caminho. Por isso, nesta manhã, queremos aprender também a entregar aqueles que amamos sem querer escrever o futuro deles com as nossas próprias mãos. Protege nossos jovens, guarda aqueles que estão andando com pessoas que os afastam daquilo que faz bem. Visita o jovem que perdeu o gosto pela vida, aquele que passa horas olhando para uma tela, mas não consegue conversar com ninguém sobre o vazio que sente. Aquele que sorri nas fotografias e quando fecha a porta do quarto sente-se sozinho. Aquele que se afastou da igreja, aquele que já não quer ouvir falar de Deus. Aquele que está envolvido com drogas, violência ou escolhas que estão destruindo pouco a pouco a própria vida. Senhor, não permita que nosso medo se transforme em desespero. Ensina-nos a continuar amando, ensina-nos a colocar limites quando forem necessários, a falar quando precisarmos falar e também a saber esperar quando nenhuma palavra parece funcionar. E olha, Senhor, para os doentes. Talvez alguém esteja rezando conosco agora, deitado numa cama, talvez esteja esperando uma cirurgia, começando um tratamento ou tentando se acostumar com um diagnóstico que nunca imaginou receber. Talvez alguém tenha passado a madrugada cuidando de uma pessoa doente, trocando um curativo, separando comprimidos, ajudando alguém a levantar, dormindo numa cadeira de hospital. Senhor, visita também quem cuida, porque quem cuida também se cansa, quem cuida também tem medo, quem cuida também precisa ser cuidado. Dá força para este dia. E nós te apresentamos ainda aqueles que acordaram preocupados com o pão de cada dia. A pessoa desempregada que já entregou currículo em tantos lugares. O trabalhador que não sabe se continuará empregado.
a mulher que vende alguma coisa para completar a renda da casa, o pequeno comerciante que abre a porta sem saber como serão as vendas, a família que olha os boletos acumulados e não sabe por onde começar. Senhor, coloca oportunidades no caminho dessas pessoas, dá sabedoria para administrar o pouco e dignidade para conquistar aquilo que é necessário. Que não falte comida na mesa, que não falte o remédio, que não falte o aluguel, que não falte trabalho digno, mas sobretudo não permita que o medo do amanhã roube completamente a paz de hoje. Maria nos recorda nesta manhã que confiar não significa cruzar os braços. Ela disse sim e depois precisou caminhar. Nós também queremos fazer nossa parte. Aquilo que podemos fazer, faremos. A conversa necessária, teremos. A porta em que precisamos bater, bateremos. O currículo que precisamos entregar, entregaremos. O pedido de perdão que precisamos fazer, faremos. Mas aquilo que ultrapassa nossas forças, nós colocamos em Tuas mãos. Senhor, eu não consigo controlar tudo, e hoje não quero mais fingir que consigo. Cuida daquilo que está além de mim. Cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, cuida da minha saúde, cuida do meu trabalho. E quando eu sentir novamente aquela vontade de resolver sozinho até aquilo que somente Tu podes alcançar, lembra-me da resposta simples de Maria: faça-se em mim segundo a Tua palavra. Que essa entrega comece a devolver paz ao meu coração. Amém. E com essa confiança, mesmo sem termos todas as respostas, unidos como irmãos e irmãs na fé, nós queremos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Seja feita a vossa vontade. Quantas vezes nós rezamos essa frase depressa e nem percebemos o tamanho dela? Hoje queremos pronunciar lá devagar: seja feita a tua vontade, Senhor. Não porque seja fácil abrir mão dos nossos planos, não porque deixamos de desejar coisas boas, mas porque queremos acreditar que a nossa vida continua segura em Tuas mãos, inclusive quando os caminhos mudam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus alcance você nesta manhã, que alcance a sua casa, a porta por onde você entra cansado no fim do dia, a cozinha onde a família se encontra, a mesa onde talvez existam lugares vazios que despertam saudade, o quarto onde alguém tem chorado sem contar para ninguém. Que Deus abençoe cada pessoa que mora com você e também aquelas que estão longe, mas permanecem presentes no seu coração. Que o Pai lhe dê serenidade, que Jesus caminhe ao seu lado, que o Espírito Santo lhe dê sabedoria para aquilo que você precisará decidir. E no meio de tantos pedidos, Senhor, eu não quero começar este sábado olhando apenas para aquilo que falta. Eu quero agradecer. Obrigado porque acordei, obrigado pelo ar entrando pela janela, obrigado pela água que lava o rosto e pelo café simples que desperta o corpo, obrigado pelo pão sobre a mesa, mesmo quando ele não vem acompanhado de tudo que gostaríamos. Obrigado pela roupa limpa, pela cama onde pudemos descansar, pela pessoa que perguntou se estávamos bem, pelo abraço que recebemos, pela mensagem inesperada, pelo vizinho que ajudou, pelo ônibus que chegou, pelo trabalho que sustenta a casa. Obrigado também por aquelas pequenas coisas que quase nunca entram nas nossas orações, porque nos acostumamos com elas. Uma torneira com água, uma panela no fogo, uma criança chamando pela mãe, o barulho de alguém andando pela casa, uma ligação de quem está longe, até aquela rotina da qual às vezes reclamamos, pode esconder uma graça que só percebemos quando ela nos falta. Obrigado, Senhor. Eu tenho preocupações, mas também tenho motivos para agradecer.
Tenho coisas que ainda precisam mudar, mas existem outras que tu já sustentaste até aqui. Tenho perguntas sem resposta, mas não estou caminhando sem a tua presença. Por isso, mais uma vez, eu te entrego este dia. Recebe minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minha casa como ela está. Recebe minha família como ela está. Recebe meu coração com a fé que tenho hoje, mesmo que seja pequena. Eu não preciso fingir diante de ti. Tu conheces minhas contradições. Sabes que às vezes eu digo que confio e 5 minutos depois volto a me preocupar. Digo que entreguei e depois pego tudo de volta. Rezo, seja feita a tua vontade, mas dentro de mim continuo tentando convencer-te de que a minha vontade talvez fosse melhor. Tem paciência comigo, Senhor. Ensina-me pouco a pouco. E neste dia em que contemplamos Maria, eu também quero colocar minha vida sob o seu cuidado materno. Maria, mulher do sim, mãe que confiou antes de compreender completamente o caminho, caminha conosco. Quando meu coração estiver agitado, ensina-me a guardar as coisas diante de Deus. Quando eu quiser controlar o futuro dos meus filhos, ensina-me a entregá-los. Quando meus planos forem diferentes dos planos de Deus, ajuda-me a não fugir. Nossa Senhora, olha para as mães que rezam conosco. Há uma mãe agora pedindo por um filho. Talvez ela nem saiba mais o que pedir. Já pediu mudança, já pediu proteção, já pediu emprego, já pediu libertação, já aconselhou, já perdeu noites de sono. Maria fica perto dessa mãe. Diz ao coração dela que uma mãe pode continuar amando sem carregar sozinha aquilo que não consegue resolver. E agora eu quero convidar você a diminuir um pouco o ritmo. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire devagar. Imagine que você coloca diante de Jesus aquilo que mais ocupou seus pensamentos nos últimos dias. Não tente explicar tudo. Ele já sabe. Talvez seja uma pessoa, talvez seja uma dívida, talvez seja uma decisão, talvez seja algo que ninguém conhece. Imagine suas mãos soltando pouco a pouco esse peso diante de Jesus e perceba o olhar dele sobre você, sem cobrança, sem pressa. Como quem conhece toda a história, no silêncio do coração escute: meu filho, minha filha, eu estou aqui, caminha comigo um dia de cada vez. Agora fique alguns instantes nesse silêncio. Não procure palavras bonitas. Se quiser, diga apenas: Jesus, eu confio em ti. Se vierem lágrimas, deixe que venham. Se não vier palavra nenhuma, permaneça assim. Porque Deus também entende aquilo que o coração não consegue dizer. E hoje, diante dele, eu escolho não carregar amanhã antes da hora. Hoje eu escolho dar apenas o passo de hoje. Jesus, eu confio em ti. Permaneça ainda um pouco nesse silêncio. Não tenha pressa de sair deste momento. Talvez daqui a poucos minutos a casa fique movimentada. Talvez alguém chame você. Talvez seja preciso preparar o almoço, sair para trabalhar, resolver alguma coisa na rua, ir ao mercado, cuidar de alguém ou enfrentar aquela conversa que você vem adiando. Mas agora fique aqui. Senhor, eu estou diante de ti e quero guardar uma verdade muito simples para este sábado. Eu não preciso saber tudo para continuar caminhando. Maria não sabia tudo. Ela não conhecia cada detalhe do caminho que começava diante dela. Não sabia todas as alegrias, todas as dificuldades, todas as lágrimas que viriam depois daquele encontro com o anjo. Mas ela sabia em quem estava colocando sua confiança. Talvez seja isso que esteja faltando no meu coração. Eu tenho gastado tanta energia tentando descobrir o que vai acontecer, que quase me esqueço de viver aquilo que tu estás colocando diante de mim hoje. Por isso, Senhor, quando minha cabeça começar novamente a criar 10 problemas antes que eles existam, chama-me de volta para o presente. Quando eu pegar o celular esperando ansiosamente uma resposta, dá-me calma. Quando alguém da minha família fizer uma escolha diferente daquela que eu gostaria, dá-me sabedoria para amar sem tentar controlar. Quando uma porta não se abrir no momento que eu esperava, não permita que eu pense imediatamente que fui abandonado. Quando alguma coisa sair dos meus planos, lembra-me, tu continuas aqui.
Essa será a minha pequena profissão de fé nesta manhã. Deus continua comigo, mesmo quando eu não entendo o caminho. Senhor, guarda essa frase dentro de mim, que eu me lembre dela enquanto lavo a louça, enquanto dirijo, enquanto espero o ônibus, enquanto trabalho, enquanto faço as compras, enquanto olho para uma conta e tento organizar o orçamento, enquanto entro num hospital, enquanto espero uma ligação, enquanto converso com meus filhos, enquanto a noite chega e algumas perguntas ainda permanecem sem resposta. Deus continua comigo. E agora, antes de encerrarmos esta oração, eu quero pedir uma graça especial para você que chegou até aqui carregando algo muito pesado. Que o Senhor lhe dê, não necessariamente todas as respostas nesta manhã, mas a força necessária para o próximo passo. Talvez você não consiga resolver hoje tudo aquilo que preocupa seu coração. Tudo bem, resolva aquilo que está ao seu alcance, faça aquela ligação, peça desculpas se for necessário, procure ajuda, converse com quem precisa conversar, organize aquilo que puder organizar, cuide do seu corpo, cuide da sua casa, faça o seu trabalho com dignidade e aquilo que você realmente não consegue controlar, entregue. Não uma vez apenas, entregue quantas vezes for necessário, porque há coisas que colocamos nas mãos de Deus pela manhã e queremos pegar de volta antes do almoço. Quando isso acontecer, entregue novamente. Senhor, aqui está outra vez. Eu confio em Ti. Nesta manhã quero também confiar minha vida à intercessão da Virgem Maria. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, acompanha-nos neste sábado. Tu que disseste sim, sem conhecer todo o caminho, ensina-nos a confiar. Intercede pelas nossas casas, pelas mães preocupadas, pelos pais cansados, pelos filhos que estão longe, pelos jovens que procuram direção, pelos enfermos, pelos desempregados, pelos que precisam recomeçar, pelos que hoje acordaram com medo. Nossa Senhora, ajuda-nos a dizer com a vida aquilo que disseste ao Senhor: faça-se em mim segundo a Tua palavra. Senhor, recebe novamente este sábado, recebe aquilo que deu certo na minha vida e aquilo que ainda está confuso. Recebe minha coragem e meu medo, minha fé e minhas dúvidas, aquilo que consigo entregar e aquilo que ainda tenho dificuldade de soltar. Não como eu gostaria que minha vida estivesse, mas exatamente como ela está hoje. Eu me coloco em Tuas mãos e quero pedir a você que está rezando comigo, leve uma frase no coração durante este dia. Eu não preciso entender tudo para confiar em Deus. Quando a preocupação voltar, repita. Quando sentir medo, repita. Quando não souber o que fazer, repita devagar. Eu não preciso entender tudo para confiar em Deus. E se esta oração falou com aquilo que você está vivendo, escreva nos comentários: Senhor, hoje eu te entrego o que não posso controlar. Escreva como uma oração simples, saída do coração. E se você conhece alguém que está tentando carregar sozinho uma situação que já ficou pesada demais, envie esta oração para essa pessoa. Talvez seja uma mãe preocupada com o filho, talvez alguém esperando uma resposta, talvez uma pessoa enfrentando uma decisão difícil. Às vezes, tudo que alguém precisa pela manhã é recordar que não está caminhando sozinho. E se este momento fez bem ao seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. Agora vamos encerrar colocando este dia definitivamente nas mãos do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, seus caminhos e todas as decisões deste sábado. Que Deus lhe dê paz para aceitar aquilo que hoje você não pode mudar, coragem para fazer aquilo que está ao seu alcance e sabedoria para reconhecer a diferença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, durante todo este sábado, você não precisa enxergar o caminho inteiro. Com Deus basta ter coragem para dar o próximo passo. Evangelizar é preciso.